Então, pessoal, eu tô vendo aqui que o nosso querido Yannis Sabonge, que foi aquela pessoa, uma das pessoas a ser prejudicada pela Raluca, né? Naquela época, isso aí foi em 2023, quando o cara resolveu defendê-la, né? Eu acho que todo mundo tá sabendo a essa altura do campeonato. Ele fez uns 3 dossiês aí, só que, do que eu havia entendido, ele utilizou a Raluca para acabar com o Jean L, né? Ele utilizou a Raluca para acabar com o Jean L. Inclusive eu tô lembrado que no terceiro vídeo do dossiê a Raluca não aparece, né? Só tá ele lá, ele e os ex-funcionários dele, né, batendo no Jean L, né? E ele havia, né, soltado aí uma prévia, ele havia soltado uma espécie de vinheta lá no canal dele, chamado Caminho Sem Volta, né, sobre um possível Putz Raluca 4, que ele vai fazer, obviamente, contra ela, né. Eu tava pensando assim, cara, eu havia feito vídeos aí comentando sobre quão burro o Yannis Sabonge foi quando o cara resolveu dar razão à sua ambição, né, de querer ser famoso. Eu acho que foi isso aí, cara. Eu tenho quase 100% de certeza que o Yannis ele só embarcou nessa aí unicamente para ser famoso. Quando ele viu que a Raluca estava sendo detonada, tanto pelo Digo quanto por diversos outros canais de opinião, né? Outras pessoas que inclusive não têm canais de opinião, têm canal no YouTube, mas que obviamente comentaram sobre o caso também. E ele, já que, cara, eu não sei exatamente como é que esse pessoal consegue como consegue entrar em contato. Tá certo que, né, eles de vez em quando compartilham o WhatsApp e tudo, mas, cara, eu achava que a Raluca não faria isso aí a um desconhecido tão facilmente, né? Se bem que, cara, eu acho que de qualquer forma, você pega aquela situação em que a Raluca estava justamente sendo aí humilhada pelos canais de opinião, ela deve ter visto que o Yannis estava com condições aí, era uma pessoa a qual ela poderia acreditar, né, e resolveu ceder, né, resolveu dar uma chance pro cara. Aí ocorreu tudo aquilo qual a gente espera, né? Ela acusou, né, o cara de assédio, ela fez um vídeo lá com o Stott esse que antes havia feito um vídeo não havia feito apenas um vídeo, né? Ele havia feito uns 2 ou 3 vídeos contra a Raluca, reforçando aquela galera que estava justamente detonando ela. E fez um vídeo aí com ela chamado Yannis Sabonge Mentiras e não sei o que, certo? E não adiantou porcaria nenhuma, já que o Digo veio, né? Algumas pessoas vieram desmenti-la, né? O pessoal não iria também deixar passar batido, né? Aí, né, o Yannis Sabonge resolveu processar a Raluca, né, justamente pela falsa acusação. Ele havia perdido muita coisa naquela época, estou rememorando, né, as situações. E ao que parece, né, tenho também quase 100% de certeza que ele vai ganhar esse processo aí. Ele está pedindo 100 mil reais de indenização. Tá claro que a Raluca não vai ter esse dinheiro, tanto é que ela está voltando para o Privacy, né? Ela fez um short aí, eu acho que já tem uns 2 meses atrás, sinalizando que voltaria para o Privacy, né? Justamente pela necessidade de arrumar dinheiro, né, para pagar processo. Não consigo ver sob outro aspecto, certo? Mas ainda assim o Yannis, no afã de querer aparecer de novo, ele vai fazer esse Putz Raluca 4. Eu sempre soube que ele tinha uma certa admiração pelo Digo, né, apesar de ter detonado o próprio nos 2 primeiros dossiês, né, os quais ele fez contra tanto o Digo contra o Jean L também. Ele tinha uma certa admiração por ele. Mas aí tá. O Yannis, na minha opinião, de novo, ele está metendo os pés pelas mãos. Claro que esse Putz Raluca 4 aí, essa vinheta a qual ele fez no canal dele, dá a entender de que ele tem coisas novas para mostrar. Ele com certeza vai falar sobre a intimidade deles, né? Não precisa. Eu acho que o necessário a gente já está sabendo, né? Que quando a Raluca desceu lá de Mojimirim, que fica no interior de São Paulo, para a capital, e passou um tempo na casa do Yannis, inclusive passou mais tempo do que aparentemente ela queria, né? Eles tiveram um caso, né? Ela
quase que perdeu a virgindade com ele, certo? Mas aí se decepcionou, né? Acabaram tendo uma briguinha, certo? E ok, ela caiu fora de lá, só que ela também havia mentido falando que, mas eu tô presa. Não tava presa, cara. Não tava presa, até porque não sei se o Yanni mora no centro de São Paulo, né? Mas segundo aquele vídeo qual o youtuber havia feito, e que inclusive havia sido replicado pelo Digo lá no Putz Luca 3, de que esse youtuber havia encontrado a Raluca e o Jean L andando pela Praça da Liberdade, que fica no centro, né? Aparentemente o Yanni mora no centro mesmo, né? Ele mora lá mesmo. E, cara, você pega aqui do centro pro terminal rodoviário Tietê, é facinho, cara, é facinho. Você pega o metrô ali, e pronto, você pega o metrô Liberdade. Eu tô falando das estações de metrô, né? Sé e Liberdade, que fica o que? Pertíssimo umas das outras, porra, ela poderia cair fora, voltar para sua cidade tranquilamente. Não sei se no terminal da Barra Funda também tem ônibus indo para. Eu acho que tem, cara. Eu acho que tem, porque o da Barra Funda ele tem muito ônibus pro interior, né, de São Paulo. Então nada impedia com que a Júlia fosse cair fora da capital, cara. Fosse voltar para sua cidade. Mas enfim, cara, de qualquer forma eu vou fazer um react sobre esse vídeo aí. Não sei se o Ian, eu acho que ele vai apagar o vídeo daqui a pouco, cara. Eu acho que ele vai apagar porque ele tem esse costume, né? O cara demora pra caramba pra fazer um vídeo, certo? Inclusive quando a Raluca, ela fez com ele aqueles 3 dossiês lá, né? Aparentemente ela havia usado alguma coisa ilícita, né, para fazê-los, né? O Yanni Duque havia falado, deu a entender de que eles estavam utilizando alguma coisa. E, cara, desnecessário isso aí o que o Yanni tá querendo fazer, cara. Desnecessário. Porque, porra, no processo ele praticamente já havia ganhado. Ele vai ganhar esse processo. Sacou? E a essa altura do campeonato as pessoas sabem muito bem que a Raluca, enquanto gente, né, enquanto ser humano, não presta. Eu vou repetir aqui, sempre vai ser necessário repetir. Eu admiro a Raluca por ser uma pessoa bastante interessante. Isso aí, antes dela começar com essa miríade aí de falsas acusações e tudo, é uma influência interessante, cara. Pra mim é a mais interessante que tem aqui no Brasil. E pra chegar a esse ponto, cara, é porque realmente a pessoa havia me chamado a atenção. Porque, cara, você pega influenciador digital, você não consegue geralmente extrair uma coisa boa deles. Isso se você for uma pessoa basicamente complexa, né? Não tô me achando não, sacou? Mas eu acredito que eu não me encaixo naquela mentalidade de, entre aspas, brasileiro médio, né, de norme, de pessoa que, vou até descer um pouco mais. O cara que joga no Tigrinho, o cara que fica seguindo gente lá no Instagram, a mulher lá solta um vídeo ou então uma foto com biquíni, ou então até mesmo com roupas normais aí, lá nos comentários lá, essa pessoa, lá nos comentários lá é ótimo. A pessoa coloca nos comentários, linda, maravilhosa, só resume a isso. Eu não sou esse tipo de brasileiro, cara. Mas enfim, a Raluca, como todo mundo sabe a essa altura também, ela se complicou bastante. Se complicou bastante com essas tretas. Não tem mais credibilidade nenhuma. Então por que o Yanni vai perder tempo descendo o malho nela de novo, cara? Sendo que ele já ganhou a parada, ele já ganhou essa guerra. Eu falo também sobre o Tio Gui, né? O Tio Gui, inclusive, eu havia feito um vídeo sobre ele, que está insistindo em falar da Raluca, cara, apesar de tudo que havia acontecido também. Recentemente aí, que isso aí faz uns 3 meses atrás, ele havia aberto uma live com blusão, para falar de Raluca também, certo? É como se o cara tivesse reconhecido que, olha só, cara,
enquanto influenciador, eu não tenho muito para passar para as pessoas. E ainda mais sendo um canal de opinião, né, que vive de falar dos outros. Então eu vou ficar tecendo os meus tostões aí a Raluca, né, para sempre. Eu acho que não vai chegar a ser para sempre não, mas ele vai fazer isso aí por muito tempo. Por mais que tivessem acontecido aqueles momentos constrangedores envolvendo, né, a acusação de estupro, né, a qual a Raluca havia reforçado com a ex dele, né, chamada Carol Lemos, que é bonitinha, cara. É bonitinha, gostosinha e tal. Mas que também tem um probleminha, né? Assim como o próprio Tio Gui, né? Cara, eu vou reforçar o que eu havia falado também. De todo esse pessoal que havia participado do caso Raluca, sejam eles do primeiro escalão, do segundo, do terceiro, né? E até mesmo boa parte dos canais de opinião, quem não tem um probleminha ali, cara? Eu acho que dá pra você contar nos dedos, sacou? Dá pra você contar nos dedos. Mas enfim, aí a gente vai ver os comentários aqui. Eu tô com o perfil do Yanni, justamente falando sobre esse vídeo vindouro aí, né, do Putz Raluca 4, o qual ele vai fazer, né? O que ele havia escrito: 9 de maio de 2023, o primeiro dossiê Raluca foi ao ar. 9 de maio de 2025, o último Putz Raluca irá ao ar, né? Ele havia bloqueado os comentários aqui, né? Aqui o que disseram pra ele: mas aí você tá sendo muito viado, posta logo isso. Pessoal quer sangue, cara. Mas do outro lado tem gente que tá de saco cheio, cara. Tá de saco cheio, sacou? Aí o que ele havia respondido: não está pronto, chega a ser irônico as datas baterem. Então não é viadagem sua o que esse York havia falado, né? É viadagem do próprio destino. Tá. Tomara que seja melhor que os dossiês, não vou aguentar crinjar, né? O cara, muito mais não, se não tem um infarto, morro. Aí ele faz o parabéns versão 2 daquele vídeo, daquele texto de vídeo em que a Raluca, lá no dossiê, eu acho que foi no vídeo 2, onde ela havia soltado um parabéns lá, né? Que virou meme e tudo, uma coisa constrangedora pra cacete. É 1, é 2, é 3 e... Parabéns pra você, o jumento é você, o juiz vai bater o martelo em você. Uhul! Cara, deu pra sacar claramente que ela tava sob efeito de alguma coisa, cara, quando fez aquilo. Mas enfim, aí tá. Eita porra, que o Maicão havia escrito. Será o veredito final? Cara, o veredito já foi batido, cara. Já foi batido. O Yanni só vai rememorar a situação, vai ressuscitar a coisa para tentar ver se consegue uma migalhinha de fama de novo. Porque, do que eu me lembro, o cara, até pouco tempo atrás, o Yanni Sabonge, era taxado como humorista. Eu já vi algumas esquetes de humor dele, não resumindo apenas aqueles vídeos do, entre aspas, sequestrador do TikTok, que é a personagem a qual ele fazia, né? Não, ele teve alguns vídeos aí de humor, ele participou em alguns desses podcasts aí, inclusive num trecho, né, ele havia falado e estava rememorando o acontecimento igualmente constrangedor lá com o ex-ministro do governo Bolsonaro, Ricardo Salles, né? Onde ambos estavam no restaurante, aí o Yanni subiu na mesa, resolveu fazer uma gracinha pra cima do Ricardo. Aí cara, eu vou até colocar o vídeo aqui para que vocês refresquem as suas memórias, né? Também vou colocar a reação do Orochim, olha só. Isso. Posta pra mim, você é um merda, você é um vagabundo, vai trabalhar. Falei, então, deixa eu te contar, tô trabalhando, eu sou tiktoker. Pô, esse é o cara, ele sempre com essas conversas, né, de que... Certo, e isso aí foi o ponto principal, não o ponto principal não, isso aí foi o começo do aborrecimento do Yanni para com o Orochinho, né? Até hoje o Yanni quer uma luta com o Orochinho, né? Uma luta de boxe. Ele havia falado isso aí num vídeo em que ele havia feito com o Tio Gui, né? Certo, mas você acha que o Orochinho vai aceitar? Não vai aceitar isso aí. Ele não vai aceitar isso aí. Mas aí voltando aqui.
Eita porra, será o veredito final ou vem mais coisas depois disso? É muita informação para assimilar de uma só vez. Devemos nos preparar com pipoquinha. Ah, tá. O outro aí falando do Grok, né? Já. Então, aqui, Mário. Bom pra vocês. Continuem a reclamar dessa criança que volta todos os meses para adquirir suas migalhas de atenção. É que vocês dão exatamente aquilo que essa criança quer. O pessoal não tá ignorando a Haluka, cara. A galera ainda quer alguns trocados em cima dela. E nem preciso falar pra você que o Yanni vai monetizar esse Putz Haluka 4, né? Eu acho que quando o cara já monetiza, ele já perde completamente alguma moral, né? Da mesma forma que você teve lá o Jean L reagindo aos Putz Haluka, né? Certo? Ele tava monetizando tudo, cara. Aquele vagabundo ali tava monetizando tudo. Aí aqui, o que o Pedroso havia falado em resposta. Depois os dois vão postar um vídeo juntos falando que tudo era uma mentira e que a gente caiu numa pegadinha ou algo assim. Aí o Mário, kkk. Cara, não que eu não duvidaria que pudesse acontecer esse tipo de coisa, mas essa galera aí que tá brigando dentro desse caso Haluka é muito instável também, né, cara? É muito instável, né? É por isso que eu sempre digo, o Tio Gin, se ele for abordado pela Haluka, né, recebendo desculpas dela, e falando que quer ficar com ele largaria o ranço que tem dela pra ficar com ela, cara. Porque ele é apaixonado pela Haluka, cara. Ele é apaixonado pela Haluka. Aí aqui, botaram o Haluka na timeline de novo. Aqui, e a Haluka, hein? Você viu, rapaz? Só se fala sobre isso aí na obra, né? Que o outro aí havia escrito. Meu irmão tá chato já. Acabou essa porra já, meu Deus. Pelo amor de Deus, para. Aí que a Stargirl havia escrito. Não acabou. Ela segue viva e solta tudo de ruim que vem pra ela é pouco. Mas vai continuar assim, cara. Eu nem acredito que ela vá ser presa. Não acredito. Agora, pra finalizar esse vídeo, né? Até pra não encher o saco de vocês, pô. A Haluka, ela, em relação a essa indenização aí, a qual ela poderia pagar, ela não vai pagar. O juiz lá vai determinar um valor muito menor. Não sei se a Haluka vai alegar pobreza de novo. Eu não sei como é que está o processo também. Eu sei que aconteceu uma coisa nova envolvendo o processo que a Haluka está movendo contra o Digo. Eu fui lá ver, só que acontece que como eu não tenho, não estou pagando, né? Não pago eu acho que é Jus Brasil, então não tem como ver os pormenores, né? Ver os detalhes. Mas aconteceu algo novo essa semana aí. Aí, o mais árduo, eu falei que ia acabar o vídeo. Ainda tá nessa, meu irmão, segue a vida. Fala mesmo isso uma coisa, cara. O mandando na lata que é o Clayton Fiuza, que também é um canal de opinião, né? Que ele vai ser sobre o processo que meteu nos peitos dela para deixar de acusar os outros falsamente. Só vai seguir a vida depois de dar um ponto final, mas já houve um ponto final, cara, já aconteceu, né? O outro, Rafael, só porque ele foi acusado de um crime por uma pessoa que ele ajudou, nada a ver, mas ele se arriscou sabendo que poderia acontecer esse tipo de coisa, né? Ele sabia que poderia acontecer isso, sacou? Ou Segas, o cara deve estar passando necessidade. Cara, eu acho que ele já havia voltado às boas em relação às finanças, hein? Eu acho que sim. O Yanni também nunca foi uma pessoa exatamente pobre, né, cara? Um cara da classe média. O que o Engeek, esse... Não vou dizer que eu havia me decepcionado com o Engeek, né?
Mas ele recentemente havia acusado um cara aí de ter sido nazista, né, e tudo. Isso aí pegou muito mal pra ele, né, sacou? Mas é uma pessoa a qual não passa confiança também, né? Ó, só vou ver 2 mensagens e pronto, acabou. Aqui, o que o Molt havia escrito. Em Geeked não param, eles querem dar e não falam um pro outro. E pra fechar, eu acho que é Sam Pantoja, mas é do Digo. Deixa de ser burro, cara. O Yanni ele vai fazer esse Putz Aluca aí com título inspirado, obviamente, nos putz do Digo, pô. Aqui. O Digo já abandonou esse estilo de vídeo há mais de um ano. Ele tá com um canal secundário aí onde ele faz react. Aqui o outro. Por isso seria melhor se fosse ele. Não, isso já morreu. Ele só tá tentando chutar cachorro morto, ninguém vai ligar. É pela arte, não pelo fato ou coisas práticas, você não entenderia. Pra fechar esse vídeo, o que o memes do Facebook havia escrito. Digo só faz conteúdo de vagabundo agora, depois que ele colocou a interferir nas tretas e mexer os pauzinhos como ele faz com o Jean. Então é isso aí, cara. Yanni vai perder mais um tempinho aí falando da Haluca. Eu acho que tipo assim, cara, ele praticamente já ganhou esse processo aí. Mas eu lembro de um caso aí envolvendo um youtuber gamer, né? Ele estava sendo processado por outro youtuber gamer que tinha sido amigo dele, inclusive tinha um canal juntos, né? E esse youtuber que havia sido processado, ele passou um tempo fazendo lives onde ficava criticando, né, esse outro youtuber. E o que esse youtuber fez, né? Ele havia pegado essas críticas aí e colocado nos autos do processo. Isso aí reforçou, né, a condenação, a vindoura condenação, a posterior condenação, e o cara perdeu o processo, teve que pagar, eu acho que uns 40 mil reais, sacou? Eu não sei se isso aí poderia acontecer, né, em relação a esse processo do Yanni com a Haluca, né, mas eu acho que não, cara, só que o cara claramente está chutando um cachorro morto, né, ele quer pegar uma migalhinha de fama ainda do que resta, né, do caso Haluca. Eu acho que isso também ele está assumindo que não tem como ser uma pessoa pública famosa, né? Não tem como, ele vai ficar rememorando esse negócio aí. Inclusive, se bobear não seria a última vez, né? Assim como o Tio Gui também sempre vai falar da Haluca quando necessário para ele. É uma bobagem, os caras estão aprisionados nesse círculo vicioso. E por outro lado, eu creio que a Haluca, a Júlia Felício da Silva, não vai ser presa, cara. Ela não vai ser presa, certo? Então é isso.